A primeira coisa que Wade Holloway viu não foi a mulher. Foi o rastro de sangue que ela deixava na grama seca. Pegadas vermelhas, uma atrás da outra, atravessando seu campo como um caminho pintado direto para ele. Era agosto de 1872 no Kansas, e o calor fazia o ar dançar sobre a terra. Wade largou o martelo, sentiu seu estômago apertar e levantou os olhos. Ela estava parada a 10 passos de distância, vestido branco rasgado, pés descalços sangrando, cabelo negro caindo solto sobre ombros magros demais. Mas não foi isso que fez o sangue de Wade esfriar. Foi o jeito que ela olhava para ele, como se conhecesse cada pecado que ele já tinha cometido, como se pudesse ver através de sua pele e ler as mentiras escritas em seus ossos. Eu sou a maldição desta terra, ela disse, e sua voz era calma demais, antiga demais, quebrada demais. Wade riu. Foi um erro, porque naquele exato momento o vento parou completamente, as cigarras ficaram mudas e ele percebeu algo terrível. A terra estava ouvindo e o que ela tinha a dizer ia mudar tudo. A primeira coisa que Wade Holloway viu não foi a mulher, foi o rastro de sangue que ela deixava na grama seca, pegadas vermelhas uma atrás da outra, atravessando seu campo como um caminho pintado direto para ele. Era agosto de 1872 no Kansas, e o calor fazia o ar dançar sobre a terra. Wade largou o martelo, sentiu seu estômago apertar e levantou os olhos. Ela estava parada a 10 passos de distância, vestido branco rasgado, pés descalços sangrando, cabelo negro caindo solto sobre ombros magros demais. Mas não foi isso que fez o sangue de Wade esfriar. Foi o jeito que ela olhava para ele, como se conhecesse cada pecado que ele já tinha cometido. Como se pudesse ver através de sua pele e ler as mentiras escritas em seus ossos. Eu sou a maldição desta terra, ela disse, e sua voz era calma demais, antiga demais, quebrada demais. Wade riu. Foi um erro. Porque naquele exato momento o vento parou completamente, as cigarras ficaram mudas, e ele percebeu algo terrível. A terra estava ouvindo, e o que ela tinha a dizer ia mudar tudo. Você está perdida, senhora? Wade perguntou, mas sua voz saiu menos firme do que pretendia. A mulher inclinou a cabeça, estudando-o. Não estou perdida. Eu vim te encontrar. Como você sabe quem eu sou? Eu não sei, ela respondeu, mas a terra sabe. Wade sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Maldição? Senhora, eu já vi secas, pragas, tornados. Se você é uma maldição, está atrasada. A mulher não piscou. Você acha que já viu o pior, mas o pior ainda não chegou. E foi então que Wade notou. O vento tinha parado. Completamente. A grama alta que sempre dançava estava imóvel como pedra, as cigarras silenciosas, os pássaros desaparecidos do céu. Você sente, não sente? Ela perguntou. A terra sabe que eu cheguei. Wade deu um passo para trás, mão no revólver. Quem diabos é você? Pode me chamar de Elisa. Mas isso não respondeu à pergunta real, e eles dois sabiam. Você está machucada, Wade disse, apontando para os pés ensanguentados. Venha, água e comida. Depois você explica essa conversa de maldição. Elisa olhou para a casa na colina por um tempo longo demais. Por que ela hesitava? Finalmente assentiu e caminhou. Wade a seguiu, martelo ainda na mão, porque algo dentro dele gritava perigo. Quando entraram, Elisa parou na soleira, como se precisasse de permissão. Wade notou. Entre. Ela obedeceu, mas seus olhos examinavam tudo com uma familiaridade estranha, como se já conhecesse cada canto. Wade trouxe água e pano, ajoelhou-se, limpou o sangue dos pés dela, a pele dilacerada como se tivesse caminhado milhas em pedras afiadas. De onde você veio? Do leste? Quantos dias andou? Ela fixou os olhos na parede. Não sei. Perdi a conta. Wade ofereceu pão. Elisa pegou, mas não comeu.
Apenas segurou nas mãos como se tivesse esquecido o que fazer com comida. Que tipo de maldição? Wade perguntou cruzando os braços. Elisa finalmente olhou para ele, e Wade viu algo que fez seu sangue esfriar. Dor, não física, algo mais profundo, algo que marca a alma. A terra lembra, ela disse, cada gota de sangue derramada, cada promessa quebrada. Quando a memória fica pesada demais, ela precisa de alguém para carregar. Wade sentiu arrepio. Isso não faz sentido. Faz sim. Você só não quer aceitar. Porque se aceitar, vai ter que admitir que tudo que aconteceu aqui tem um motivo. Wade se empurrou da parede, irritado. Eu não acredito em maldições. Esta terra é dura, mas não é maldita. Elisa inclinou a cabeça. Então por que sua esposa morreu? Wade congelou. O quê? Por que a febre levou ela e não você? Por que seu vizinho se enforcou semana passada? Como você sabe dessas coisas? Mas Elisa apenas o observava com aqueles olhos impossíveis. E Wade percebeu. Ela sabia coisas demais. Coisas que ninguém deveria saber. Wade ia gritar, expulsá-la quando ouviu. Um som lá fora que não deveria estar ali. Ele correu para a janela. O céu tinha mudado. Nuvens escuras avançando rápido demais. E a cor estava errada, esverdeada, doentia. Está começando, Elisa disse atrás dele. O que está começando? A cobrança. O vento voltou de repente, quente, seco, cheirando a terra queimada e algo metálico. Sangue. O cavalo de Wade começou a relinchar, puxando a corda com força. Isso é só tempestade, Wade disse, mas não acreditou nas próprias palavras. Elisa virou-se para ele. Piedade no rosto. Eu não trouxe nada, apenas vim avisar. Wade saiu correndo. Precisava soltar o cavalo, mas quando chegou perto do celeiro, parou. O chão estava se movendo. Rachaduras finas aparecendo na terra, e de dentro delas fumaça escura subindo. Wade recuou. O cavalo se soltou, galopou para os campos, desapareceu. A fumaça se enrolava no ar, e Wade jurava ouvir vozes dentro dela, sussurrando palavras que faziam cada fibra dele querer fugir. Ele correu de volta, bateu a porta. Elisa sentada, mãos no colo, calma impossível. O que está acontecendo? Wade gritou. A terra cobrando suas dívidas. Isso é só o começo. Wade foi à janela. Não via nada além de fumaça, como se a noite tivesse caído em pleno meio da tarde. Acendeu lanterna com mãos tremendo. Quanto tempo vai durar? Depende. De quê? De quanto tempo você vai demorar para entender? Entender o quê? Porque a terra escolheu você. E então Wade ouviu. Passos no teto, pesados, deliberados, como alguém andando no telhado. Wade olhou para cima. Nada além de vigas. Os passos continuaram, a casa inteira tremendo. Isso é impossível. Não tem ninguém vivo, Elisa corrigiu. E Wade sentiu o sangue gelar. Porque ela não disse não tem ninguém. Ela disse não tem ninguém vivo. A diferença importava. Ele correu para a porta. Elisa segurou seu braço. Não saia. Eles vão te pegar. Quem? Aqueles que a terra acordou. Os que morreram aqui. Os que têm contas a acertar. Wade puxou o braço. Você está louca. Mas mesmo dizendo isso, sabia que estava mentindo. Porque algo dentro dele, a parte que cresceu ouvindo histórias da avó sobre espíritos e terras amaldiçoadas, estava gritando que Elisa dizia a verdade. Os passos pararam. Silêncio. Wade esperou, respiração presa, coração trovejando. Então veio a batida, 3 pancadas na porta que fizeram a madeira vibrar. Não abra, Elisa sussurrou, pálida. Quem está aí? Wade gritou, tentando soar bravo. Nada. Apenas mais 3 pancadas, mais fortes. Wade pegou o revólver, mãos trêmulas. Se é brincadeira, vocês escolheram a casa errada. Mas as palavras mal saíram e ele soube. Não era brincadeira. As pancadas vinham agora de todos os lugares. Paredes, janelas, chão, teto. A casa cercada por algo invisível e furioso.
Elisa se encolheu, cobrindo os ouvidos, lágrimas escorrendo. Eu sinto muito. Tentei avisar, tentei chegar antes. Mas a terra é rápida quando quer, e ela quer você. Por quê? Wade gritou. O que eu fiz? Não é o que você fez. É o que foi feito aqui. Sangue derramado, vidas tomadas. Você está vivendo em cima das memórias. Uma janela rachou. Wade viu sombras se movendo do outro lado. Muitas sombras. Tem que haver um jeito de parar, Wade disse. Tem, Elisa respondeu. Você pode ouvir. Ouvir o quê? O que a terra quer te dizer? Como eu ouço uma terra. Você fecha os olhos, para de lutar e deixa a memória entrar. Uma viga cedeu com estrondo. Poeira e lascas caindo. A casa desmoronando. Wade não tinha escolha. Fechou os olhos. E o mundo mudou. De repente não estava em sua casa. Estava numa pradaria coberta de sangue, corpos espalhados, homens, mulheres, crianças, nativos americanos massacrados, soldados de uniforme azul limpando armas, rindo, uma mulher arrastada pelos cabelos, bebê chorando. Homem velho com lança no peito, olhos fixos no céu, e então Wade viu o fazendeiro, o dono anterior desta terra. Montado no cavalo, observando com satisfação. Este será um bom lugar para construir. Ninguém vai reclamar agora. A visão mudou. Construção da casa. Cerca. Celeiro. Prosperidade sobre ossos enterrados. Mais mortes. Trabalhador que quebrou o pescoço porque o fazendeiro economizou em madeira. Mulher que morreu de parto porque ele não pagou o médico. E então Wade viu Sarah, sua esposa. Na cama, pálida, febril, implorando por água. Wade mais jovem dando água, mas a água estava contaminada. O poço cavado raso demais. Perto demais dos corpos enterrados. A terra envenenara a água. A água matara Sarah. Wade abriu os olhos, ofegante. Lágrimas que ele nem percebeu. Elisa ao lado, mão em seu ombro. Você viu? Não era pergunta. As pancadas tinham parado. A casa quieta. Vento diminuído. Sarah morreu por causa da água, Wade disse, voz rouca. Por causa do que aconteceu aqui. A terra tentou avisar. Mas você não estava ouvindo. Ninguém nunca ouve. Wade caiu na cadeira, cabeça nas mãos. O que eu faço? Como corrijo? Você não pode corrigir o passado, mas pode honrar as memórias. Como? Elisa abriu a porta. A fumaça dissipada, céu clareando. Você encontra os descendentes, devolve a terra e conta a verdade. Isso vai arruinar tudo, Wade disse. Esta fazenda é tudo que eu tenho. Não. Esta fazenda é tudo que você tirou. Há uma diferença. E Wade soube. Soube o que tinha que fazer. Quanto tempo tenho? O tempo que precisar. A terra é paciente quando vê boa vontade. Então é melhor começar agora. Wade pegou o chapéu, verificou o revólver, saiu. Elisa o seguiu, mas quando olhou para trás, ela tinha desaparecido, como se nunca estivesse ali. Wade confuso, mas então viu, pegadas ensanguentadas na grama, levando a uma elevação de terra no campo, um túmulo sem marcação. Wade caminhou, ajoelhou-se, tocou a terra, e soube. Soube quem Elisa era. Ou tinha sido. Nos meses seguintes, Wade procurou os descendentes. Não foi fácil. Muitos espalhados, muitos mortos. Mas persistiu. Contou tudo. A verdade sobre o massacre, o fazendeiro, Sarah. Alguns não acreditaram, mas Wade insistiu. E a verdade veio à tona. Documentada. Reconhecida. Wade devolveu a terra. Ficou apenas com um pedaço pequeno. Suficiente para viver. E à noite, quando o vento soprava, ouvia vozes, mas não raivosas, em paz, e dormia melhor que em anos. 6 meses depois, Wade plantando quando viu alguém. Coração pulou, esperando Elisa, mas era um homem, jovem, traços nativos. Você é Wade Holloway? Sou. Meu nome é Joseph. Minha bisavó foi morta aqui. Eu sei. Você fez uma coisa boa. Não muitos brancos fariam. Eu só fiz o certo.
Deveria ter sido feito antes. Joseph caminhou ao túmulo sem marcação. Você sabe quem está aqui? Uma mulher que carregou o peso até não aguentar. Joseph ficou em silêncio. Minha bisavó tinha uma filha. Escapou do massacre. Quando voltou e viu, enlouqueceu. Vagou por semanas falando com os mortos, carregando a dor deles. E então desapareceu. Acharam seu corpo aqui. Morreu de coração partido. Elisa, Wade sussurrou. Como você sabe o nome? Ela me contou. Joseph aceitou. Ela era especial. Mesmo depois de morta, as pessoas sentiam que ela caminhava, avisando. Ela ainda caminha, Wade disse, e vai continuar até que todas as dívidas sejam pagas. Então temos trabalho a fazer. Trabalharam juntos. Wade, Joseph, outros. Construíram memorial. Anciãos abençoaram a terra, plantaram árvores. A terra mudou, colheitas melhores, água limpa. Animais voltaram, pássaros cantaram, tempestades estranhas desapareceram. Como se a terra encontrasse paz. Mas Wade nunca esqueceu. A mulher que veio, pés sangrando, olhos antigos, manteve cruz no túmulo dela. Flores frescas toda semana. E às vezes, noites quietas, lua cheia, achava que havia. Silhueta branca caminhando, verificando, protegendo. Mas não mais com dor. Porque a verdade fora contada. Dívidas pagas, terra descansando. Wade viveu até 72. Quando morreu, foi enterrado ali. Joseph e outros vieram, contaram histórias sobre o homem que teve coragem de ouvir, de mudar, que entendeu que algumas dívidas não podem ser ignoradas. Naquela noite, todos embora, uma figura apareceu. Elisa, como na primeira vez, mas sorrindo, real, completo, sem tristeza. Ajoelhou ao túmulo de Wade, mão na terra fresca, sussurrou palavras que o vento carregou, gratidão, libertação, paz. Levantou, começou a caminhar. Não desapareceu, simplesmente caminhou através dos campos, cruzes, memoriais, árvores, até alcançar o horizonte. Onde céu encontrava terra, luz do sol pintando dourado e vermelho, deu o último passo. Desapareceu. Mas a história não terminou. 20 anos depois, memorial lugar de peregrinação, historiadores documentando, escolas ensinando. Algo novo aconteceu. Uma jovem apareceu. 18 anos, cabelo negro, olhos escuros, pés descalços, numa fazenda 100 milhas ao norte. Outro homem vivendo sem saber. Quando perguntou quem era, ela olhou com olhos antigos. Eu sou a memória desta terra. E vim te avisar, porque a terra sempre lembra, sempre haverá alguém para carregar memórias. Avisar, garantir que dívidas sejam pagas, verdades contadas, enquanto houver injustiça, sangue não vingado, histórias não contadas. As Elisas continuarão caminhando, pés descalços, olhos antigos, carregando peso até alguém ter coragem. E se você está ouvindo agora, talvez seja porque precisa. Porque há algo em sua vida, sua terra, que precisa reconhecimento, alguma verdade para contar, dívida para pagar, não literalmente, mas com honestidade, coragem, fazer as pazes com o passado. Pense em Wade, coragem de ouvir, coragem de agir, perdendo tudo, porque entendeu algumas coisas mais importantes que prosperidade, verdade, justiça, paz. Se esta história mexeu com você, deixe comentário. Existe verdade em sua vida que precisa reconhecimento? Dívida moral, espiritual, para pagar? O que você está fazendo? Porque todos somos Wade. Vivemos em terras sobre histórias que não conhecemos. Herdamos dívidas que não criamos. O que fazemos com isso define quem somos. Alguns ignoram. Alguns negam. Alguns têm coragem de mudar. Honrar memórias custando tudo. A terra sempre observa, sempre espera, pronta para enviar mensageiros quando dívida fica pesada. Às vezes Elisas, às vezes tempestades,
Às vezes apenas sensação persistente que algo está errado, algo precisa conserto. Você sente agora, peso no peito, voz pequena dizendo que existe algo para enfrentar, terra falando, através de você, desta história, de cada momento escolhendo entre verdade e conforto. Se escolher ignorar, terra vai esperar. Ela tem tempo, paciência. E, eventualmente, dívidas sempre são cobradas. Wade aprendeu. Elisa ensinou. Agora você sabe. A pergunta é, o que vai fazer? Vai seguir Wade? Enfrentar verdades difíceis, mas encontrar paz? Ou esperar até Terra enviar mensageiros para forçá-lo? Escolha é sua, mas escolha bem, porque Terra sempre observa, nunca esquece. Se esta história chegou até você, não foi acidente. Foi porque precisava ouvir. Porque existe algo em sua jornada que ressoa, com Wade, com Elisa, com almas que carregaram pesos não inteiramente seus. Talvez seja hora de fazer pazes com suas terras, suas memórias, suas dívidas não pagas, não amanhã, não semana que vem, agora, hoje, este momento, porque terra está esperando. Paciente quando vê boa vontade. Mas paciência não é infinita. Ninguém quer esperar até próxima Elisa aparecer. Pés sangrando, olhos antigos, dizendo, eu sou a maldição desta terra. Urja enquanto pode, honre enquanto pode, mude enquanto pode, porque a única verdadeira maldição não é a terra. É nossa recusa em ouvir quando ela fala. Mas há algo que Wade nunca soube, algo que nem Joseph sabia, algo que só as Elisas carregam, um segredo que a terra sussurra apenas para aqueles destinados a caminhar eternamente. Você vê, cada vez que uma Elisa encontra alguém disposto a ouvir, a terra descansa. Mas apenas por um tempo. Porque a cada geração, novas dívidas são criadas, novos sangues derramados, novas injustiças enterradas. E quando a conta fica pesada demais, a terra não escolhe apenas um mensageiro, ela escolhe legião. E agora, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, em fazendas espalhadas por Kansas, Colorado, Wyoming, Montana, mulheres estão aparecendo. Pés descalços, vestidos brancos, olhos antigos demais para rostos jovens, todas caminhando, todas avisando, todas carregando o peso de verdades não contadas. E se você olhar pela janela agora, se prestar atenção ao vento, ao silêncio súbito das cigarras, ao jeito como os pássaros sumiram do céu, talvez perceba, a terra está ouvindo, não apenas em Kansas, não apenas no oeste, em todo lugar onde sangue foi derramado, onde promessas foram quebradas, onde memórias foram enterradas. A terra está acordando, e ela está com fome. Fome de verdade, fome de justiça, fome de reconhecimento. E desta vez, ela não vai esperar séculos, não vai esperar gerações, não vai esperar que homens como Wade tenham a coragem de ouvir. Desta vez, ela vai cobrar, rápido, implacável, final, porque chegou o momento que toda a terra amaldiçoada eventualmente alcança. O momento em que paciência acaba e a cobrança começa. Então, quando você dormir esta noite, preste atenção aos sons lá fora, ao vento que para de repente, às vozes que sussurram em idiomas que você não conhece, mas de alguma forma entende. E se acordar com pegadas ensanguentadas na grama, se ver uma silhueta branca parada no horizonte, se ouvir uma voz calma, antiga, quebrada, dizendo, eu sou a maldição desta terra, lembre-se de Wade, lembre-se de que ele teve escolha, ouvir ou ignorar, honrar ou fugir, viver em paz ou morrer em negação. E saiba disso, a terra sempre, sempre cobra suas dívidas. A única pergunta é, você vai pagar voluntariamente ou vai esperar até que a terra tire de você? Tudo mesmo. Porque a verdadeira maldição não é a terra,
Não é Elisa, não são os mortos que caminham. A verdadeira maldição é simples, é saber a verdade e escolher ignorá-la mesmo assim. Essa é a maldição que nenhuma Elisa pode quebrar, nenhuma confissão pode absolver, nenhuma devolução de terra pode curar, porque essa maldição vive dentro de você e só você pode quebrá-la, ou deixá-la consumir tudo que você ama. A escolha sempre foi sua. A terra apenas espera. Paciente, inevitável, eterna, esperando o dia em que você finalmente entende que não há onde fugir de terra que lembra, de dívidas que nunca prescrevem, de verdades que recusam morrer. Esse dia está chegando para todos nós. E quando chegar, quando as Elisas se multiplicarem, quando a terra acordar de verdade, quando a cobrança final começar, não haverá mais Wade Holloway para nos mostrar o caminho, apenas nós, nossas escolhas, e a terra observando, sempre lembrando, sempre cobrando, até o último centavo, até a última gota, até a última verdade não contada ser finalmente inexoravelmente cobrada.